Hoje é culto da ceia, e nós estamos aqui mais uma vez, não é por outro motivo não, é por causa de um Deus que é muito perseverante em sua graça. Quero chamar vocês para a gente meditar sobre essa perseverante graça. Diz o texto assim, Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. A palavra que veio do Senhor a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce até ali, na casa do oleiro. Algumas Bíblias dizem na oficina do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha aqui para mim só um instantinho. A olaria provavelmente era localizada nas encostas do vale de Ben-Rinom, perto do que eles chamam de Porta dos Cacos. É onde se jogava os cacos fora. Muito propício para a olaria. Um oleiro que faz questão de trabalhar com cacos, com barro, com terra. Verso 3. Desci, pois, à casa daquele oleiro, e eis que ele estava trabalhando, ocupado com a sua obra nas duas rodas. Mais uma vez, olha aqui, naquela época que não tinha nem energia elétrica e nem tecnologia, o oleiro sentava num tamborete mais alto, como se fosse um tamborete de bateria, e tinha um único eixo, um pau redondo, e nesse eixo lá embaixo, era feita uma roda para que com o pé o oleiro pudesse movimentar e aquela roda girar. Mais acima, na base, outra roda. Então eram duas rodas. Com o pé ele rodava a roda embaixo, que fazia a de cima movimentar, e à medida que a roda de cima movimentava, ele com a mão ia dando forma ao vaso que ele queria fazer. 4. Quando o vaso que o oleiro modelava com a argila não saía bem, ou se estragava, ou quebrava na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que Deus nos abençoe pela palavra. A igreja pode sentar. Deixe-me lhes tentar pegar o fio da meada, porque tem hora que a gente esquece que a nossa trajetória aqui ela é limitada, ela tem um tempo de validade. Tem gente que vive seus 40, 50, 80, mas enfim, se daqui 100 anos o Senhor Jesus não tiver arrebatado a sua igreja, daqui 100 anos nenhum dos que estão aqui estarão presentes nessa terra. Aí quem é criança demais pode até falar: e se eu tiver com 110, 115? Vive não. A minha juventude, que não tinha internet, eu vivia na rua jogando bola. Eu estou com 62, tem hora que eu acho que tem 80. Imagine tu que não joga bola, só vive no videogame. Tu não vai passar de 60. Embora é uma turma mais consciente também, né? A turma da academia. Pode ser que se você engrenar na academia aí, você estica um pouco, tá bom? Mas certo é que o tempo de Deus é o Kairos. É o tempo eterno. Deus não tem ontem, Deus não tem calendário. Esse Deus eterno permite então criar o ser humano. Isso vai estar registrado em Gênesis. E sabemos que criando o ser humano, veio a experiência do pecado. E diferentemente do Kairos, que é o eterno, que é o tempo de Deus, esse homem vive o Cronos, de cronologia. Esse homem faz aniversário. Hoje é mesversário, né? Antigamente era aniversário. Mas enfim, esse homem tem um tempo. E quando a gente esquece disso,
parece-nos que a gente perde meio que o fio da meada. Quando 600 anos antes de Cristo, Deus está se dirigindo a esse povo que ele chamava de povo de Israel, povo escolhido, 600 anos antes de Cristo, Deus então manda este homem de nome Jeremias falar a este povo. E acreditem, era uma situação tremendamente complicada, porque o povo havia se distanciado do Senhor. Eles estavam seguindo caminhos de idolatria, de corrupção, de imoralidade, de mistura com gente que não tinha a ver com o povo de Deus. Ainda eles tinham rejeitado a lei de Deus e, para piorar, quando Deus levantava um profeta para confrontar e exortar, esses também eram recusados pelo povo. Esse povo de Deus, que é o barro, estavam tremendamente sujo, impuro, um barro duro. A questão que Deus diz no texto, o que o oleiro faria numa situação dessa? E o texto fala então dessa soberania divina para lidar com o seu povo, nesse caso aqui a nação de Judá. E Deus tem poder. Às vezes a gente se comporta como se nós fôssemos senhores de nós mesmos, como se nós fôssemos dono da nossa vida e não devêssemos nenhuma satisfação, mas Deus tem poder sobre o barro. E não precisa ninguém falar assim, mas eu não acredito, eu acredito. Independe de você acreditar ou não. Deus disse a Noé que falasse com o povo enquanto construísse a arca, que Deus ia mandar juízo. Muita gente não acreditou. Então, para que Deus cumpra o seu querer, independe de quem acredita ou deixa de acreditar. Ele é soberano e ponto final. E ele continuaria então a trabalhar, a fim de fazer esse vaso duro, sujo, impuro, torná-lo útil. Mas Judá precisaria arrepender-se e tinha que ser rápido. Do contrário, esse barro vai se endurecendo antes mesmo de ganhar a forma que o próprio Deus queria. Se isto ocorresse, o barro daquele jeito poderia não servir mais. E quando o barro endurece, estando todo errado, todo sujo, todo impuro, aí o oleiro tem que quebrar para virar pó, para fazer de novo. Deus explica a este profeta Jeremias que a graça soberana pode tomar um vaso estragado e refazê-lo para que seja útil. O que a gente tem hoje diante do texto é fazer esse exercício, enxergar a perseverante graça do Senhor nessa fabricação de seus vasos. De maneira que a primeira coisa que a gente tem que tentar entender são os elementos inerentes à fabricação desses vasos. Eu não sei se alguém aqui já pesquisou ou já fez algum trabalho na escola sobre olaria. E é interessante ver essa dinâmica do barro em estado natural, sendo trabalhado, sendo moldado, para se tornar algo tão belo, tão lindo. Aí diz o texto, ele desci à casa do oleiro, e lá estava o oleiro trabalhando, ocupado nas duas rodas. E ele estava então fazendo esse trabalho. E nesse girar a roda e manipular com a sua própria mão,
impregnando ali a sua forma, o que ele quer é fazer o vaso. E na roda do oleiro tem esses elementos que, sem eles, a gente não consegue compreender. O primeiro elemento presente é o barro, retirado de barreiros, limpo e posto sobre a roda. Se algum ali era caco, ele fez virar pó, mas certo é que quando ele coloca em cima da roda superior para que ele comece a trabalhar, ali está o vaso pronto para ser manipulado. O outro elemento é a água, que ela vai sendo derramada à medida que vai se trabalhando, ela amolece o suficiente para que esse barro vá sendo transformado, e ele vai moldando, vai colocando, vai dosando, e sem água, o barro vai permanecer barro. O terceiro elemento é o próprio oleiro, o qual com as suas próprias mãos vão trabalhar, vai amassar, vai modelar. E lendo aqui o texto com essa figura, Deus vai revelar ao profeta Jeremias a sua disposição de trabalhar na vida do seu povo. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Compreendendo os três elementos, barro, água e o oleiro, agora então seria tremendamente interessante, importante, confrontador, que a gente tente entender o processo então dessa olaria de Deus. Deus pesou a mão sobre o povo, mas pesou a mão para que houvesse arrependimento. Normalmente, quando nós cristãos queremos falar de uma pessoa que você reprova e que ele está passando por alguma dificuldade, a gente diz assim, Deus pesou a mão. Mas quando a gente fala Deus pesou a mão, a gente está falando que Deus está com raiva, que Deus está castigando, que Deus... e por aí vai. Mas acreditem, no texto, quando o oleiro está ali trabalhando o vaso e está falando com o profeta, diga para Israel que é isso que eu vou fazer com Israel. Quando Deus coloca a sua mão, ele faz isso por amor. Paulo, no texto da ceia, diz, vocês são corrigidos a fim de não serem condenados com o mundo. E Deus, por amor, faz coisas na vida da gente que a gente acha que nem a gente aguenta. A gente acha um absurdo, às vezes, passar por algumas questões. E para que houvesse neles arrependimento. E no mesmo movimento, Deus vai se mostrando incansável em perdoar, em restaurar, dando a Jeremias, então, essa imagem marcante do oleiro refazendo um vaso que quebrou. E aí a gente tem que abrir o foco para essa imagem. Você e eu, nós temos um Deus que, apesar de nós mesmos, se ocupa conosco. Vivemos épocas em que abrir mão de uma amizade parece que é coisa comum. Abrir mão de um casamento parece algo tão natural, tão fácil. Abrir mão de alguém com quem você conviveu por muito tempo. Eu poderia citar uma lista de pessoas que já foram de dentro da minha casa, que pessoas que eu pude, por misericórdia de Deus, ajudar a amparar, e que há muito tempo que a gente nem se fala mais. Mas acreditem, Deus não é assim. Apesar de quem você é, você tem um Deus que se ocupa contigo.
Você tem um Deus que tem interesse. E nesse caso aqui do texto, Judá, toda posição e privilégios de quem desfrutavam eram providências divinas para que eles fossem um vaso de honra, mas estavam todos estragados. E esse processo de formação, eles então resistiram, não quiseram mais Deus, foram para a idolatria, se misturaram e casaram com povos que não tinham nada a ver com eles, como povo de Deus, rejeitaram a lei. E o vaso quebrado não era culpa do oleiro. Tem hora que a gente sofre algumas consequências e a gente ainda cai na infantilidade de tentar nos justificar. Ah, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que eu ter que passar, logo eu ter que passar por isso? O vaso, quando quebra, não é por culpa do oleiro. E olha que antes deles entrarem na terra da promessa, Deus manda Moisés parar a nação de Israel e faz um monte de recomendação. Vocês vão morar ali, ó, cidade maravilhosa. Há tempos atrás vocês moravam em taperas, escravos no Egito. Hoje não, vocês vão morar ali, ó. Tem casa, tem comida, tem bebida, tem sombra. Agora, ao chegar lá, não esqueçam de mim que cuidei de vocês no deserto. Mas aquele vaso estragou. E esqueceram. Alguma substância estranha no barro frustrou seus esforços e arruinou todo o trabalho. Aí a gente volta para o texto da ceia e vê a sinceridade de Paulo em falar assim: examine você, a você mesmo, examine cada um a si, e assim coma do pão e beba do cálice. Quando o vaso estraga, não foi Deus que fez você estragar, alguma coisa aconteceu. Somos alvos da sua atenção, de seu trabalho, desde a primeira vez em que Ele pôs as mãos no barro para fazer o primeiro Adão. Mas a figura é um pouco mais complexa, pois, mesmo estando nas mãos do oleiro, o vaso quebrou-se. O que é que levam então a quebrar-se? Quando ainda na roda, na mão, com o oleiro trabalhando. O que leva-nos? É simples, irmãos. A própria olaria responde. O que leva um vaso a não prestar é a impureza. A impureza. Mesmo depois de escolhido, limpo, tratado, o barro ainda carrega impurezas. E biblicamente falando, eu e você fomos salvos, sim. Mas a natureza do pecado ainda reside em nós. Se hoje estamos aqui para ceiar, que toda honra e glória e gratidão seja atribuída àquele que nos salvou. Mas a natureza do pecado ainda está aí. E há muita impureza, há muito barro duro, há muita dificuldade, uma pedrinha no barro, quem sabe um pedaço de raiz, que deveria ter sido retirado, mas está aí, quem sabe aquela sujeira que você não consegue arrancar ou se livrar, algum lixo que por um descuido ficou ali misturado no barro. Quem sabe uma porção mais endurecida. Quem sabe quando eu digo isso eu não faço, eu acho que não cabe a mim fazer. Eu não tenho que amar dessa forma. Deus é perfeito, eu não.
uma porção mais endurecida. E o defeito surge, às vezes o defeito na forma, no tamanho, ou na densidade do barro. O dicionário diz que densidade refere-se à medida que relaciona massa de um objeto ao seu volume sob condições específicas de pressão e temperatura. E acreditem, tem hora que a gente acha que está doendo demais. E Deus está fazendo, Deus está moldando, Deus está limpando, e a gente está achando que não dá conta. Mas segundo Paulo, Deus não nos dá uma prova além daquilo que a gente consiga suportar. E se Ele prova, é porque Ele ama. Tudo isso vem mostrando a graça do oleiro, mas que não nos torna imunes da força do pecado, que tende a corroer, a colapsar, tudo onde ele entra. Quais são as impurezas de nossa vida que precisam ser identificadas, tratadas, deixadas, e ainda que a gente possa não enxergar, o oleiro tudo vê, tudo vê. Ele está com a mão na massa, é ele quem está moldando, é ele quem tem um projeto, uma forma, é ele quem está dando essa forma, é ele quem está formando esse vaso. Portanto, a cada toque, ele sabe e conhece, mas a despeito disso, ele não nos joga fora, ele quer fazer um vaso novo. Que maravilhosa, perseverante graça. Havia falha no próprio barro, mas não havia falha na mão ou na perícia do oleiro. Quem decide, quem define, julga se o vaso está bom ou não, não é você, é Ele, é o oleiro. Paulo vai dizer, porque não são aprovados aqueles que a si mesmos se recomendam, mas aqueles a quem o Senhor recomenda. O mesmo Paulo vai dizer, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Ele também vai dizer aos romanos, mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para um uso honroso? Mas cá entre nós, se você perguntar o Alessandro, o Juvenal, o Felipe Emanuel, o Lino, o Denis, cada um na sua área, cada um um faz comida, o outro é marceneiro, o outro é antenista, trabalha com internet, todos esses profissionais vão responder, se você perguntar assim, é melhor você fazer um serviço do zero, novinho, ou consertar ou refazer? A minha mãe é costureira, minha mãe detestava arrumar roupa, ela preferia fazer uma calça toda pegando o pano para cortar do zero, do que chega lá com a calça e falar, dá para a senhora fazer isso aqui? E assim é o pedreiro, assim somos todos nós. Por que então que esse oleiro não jogou o barro fora? Já que é mais fácil fazer um do que consertar. Por que ele não jogou fora e fez outro? Por que não descartou esse barro sujo e pegou outro? Simplesmente por um único motivo, porque o barro é povo de Deus. O barro é alguém que ele ama, que ele doa, que ele quer. O oleiro não vai descartar, o oleiro vai trabalhar. Ele nos julga e nos corrige para não sermos condenados com o mundo.
Porque Deus é um Deus, ouvimos isso agora recente, Deus é um Deus da segunda oportunidade. Deus poderia levantar outros profetas, Deus poderia fazer através de outro. Jeremias disse no início do seu chamado: eu sou apenas uma criança. Isaías já era mais experiente e disse: eu não posso, eu sou um homem de lábios impuros, e o povo que mora comigo é tudo pior do que eu. Moisés disse: eu sou velho demais, não dá mais, manda outro. Você não vai ver desses homens de Deus bater no peito e dizer assim: maravilha, agora é nós, chegou minha vez. Não, não, não. E Deus não jogou nenhum deles fora, nenhum deles. O velho Moisés foi no Egito e Deus fez maravilhas naquele lugar. Isaías nunca levantou-se um profeta como Isaías. Jeremias mesmo dizendo para Deus: mande outro. Portanto, Deus não vai descartar, o oleiro vai trabalhar, e Ele pode e quer fazer de você um vaso de honra, um vaso de honra. O oleiro então vai amassar o barro, e esse barro que o decepcionou, mas ele vai fazer um outro vaso. O oleiro agora descontente com o vaso que estava fazendo, ele vai utilizar o mesmo barro para fazer outro. Olha aqui para mim. Se você tem filho ou tem filha, quantas vezes nós somos violentos com eles, por eles nos provocarem a ira, ou nos decepcionar com uma decisão que tomou. Eu não sei se vocês lembram, mas ouvimos uma vez um pregador, ele dizendo que quando o menino dele estava com 17 anos, o menino fez uma coisa tão horrível e envergonhou tanto a ele, que ele virou para o filho e disse assim: camarada, eu vou lhe dizer uma coisa, quando tu era bebezinho, eu te levantava e dizia assim: papai vai te engolir, tu babava e ria, se eu sei que tu ia me fazer passar por isso, eu tinha te engolido mesmo, filha da mãe, que aí eu hoje estava poupado de passar por isso. Nós somos pais, e a vontade é essa mesmo, e de vez em quando a peia corre solta, mas acredite, se eu e você, a gente decepcionado, a gente corrige, a gente bate, a gente ira, a gente xinga, mas eu nunca ouvi nenhum pai dizer assim: a partir de hoje suma da minha casa, você não é mais meu filho não. O cara e a cara entristece, apronta, aborrece, decepciona, mas qualquer um de vocês comigo e com a Francineide, que é pai ou mãe, tem que repetir essa frase: aconteça o que acontecer, é meu filho, é minha filha. Por que que Deus faria diferente? Por que que Deus iria jogar fora? O oleiro, descontente com esse vaso que estava fazendo, vai utilizar não é outro barro. A vida dos filhos de Deus depende da resposta que eles dão ao próprio Deus, de maneira que a gente acaba tendo que aprender a lição de que talvez o melhor então fosse a zona de conforto. Sim, muito bom, mas por melhor que seja e preciosa e prazerosa e deliciosa, mas acredite, na zona de conforto não se produz nada. E eu não tenho um pingo de receio de dizer: Deus vai mudar a sua e a minha história. Ele é o oleiro, nós somos apenas o barro. Jeremias então fica impressionado com o controle do oleiro. E sem se importar com as razões do fracasso, o oleiro vai trabalhar com o material até moldá-lo conforme ele queria. Ah, se eu pudesse voltar atrás para não sofrer muitas coisas que eu sofri,
às vezes por decisões que eu tomei e que errei, mas o tempo não volta, só ficam as consequências. E a gente vai aprendendo que, independente das razões do fracasso, o oleiro trabalha com material até moldá-lo, e a gente vai aprendendo, e ele vai amassando, e ele vai cuidando, e a gente vai aprendendo. É como a história do pródigo que saiu de casa, gastou tudo, a herança foi embora, na cachaça, na festa, com amigo. De repente, quando ele se vê na desgraça que ele se encontrava, ele ensaia voltar para casa, ainda ensaia o maior discurso. Quando ele chega, não deu tempo nem dele fazer o discurso, porque a graça não quer ouvir, ele já conhece quem somos, ele tão somente quer trabalhar de novo. Assim, se o medo nos derrubar, a gente tem que olhar para essas narrativas e encontrar fé o suficiente para nos erguer. O que a gente pode chamar de fim da linha, fim do túnel, um problemaço, Deus pode chamar apenas de o oleiro está trabalhando, é um treinamento, é um deserto para que chegue ali mais adiante, em Canaã. Então, no linguajar humano, deixa Deus trabalhar, é melhor assim, porque Ele vai dar a forma que Ele tem para você. Por último, esse oleiro com sua perseverante graça. Talvez a parte mais fascinante dessa figura revela-se exatamente quando o vaso se quebra. O vaso em plena formação. Ou você acha que já aprendeu tudo? Você acha que é o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo? Ou você está naquela fase que diz assim, comigo não, faça isso não, faça isso não, porque o oleiro é muito perito naquilo que ele faz. A parte mais fascinante está exatamente aqui, quando o vaso se quebra. E ele quebrou estando em formação. Mas olha aqui, ele quebrou, mas ainda estava na mão do oleiro. Enquanto permanecermos nas mãos do oleiro, há esperança, há misericórdia, há segunda chance, há uma mão para reerguer, há mais uma milha para ele caminhar. Pelo único motivo de ainda estar na mão dele. Como diz o texto de 2 Samuel 24, quando Davi faz aquele censo, diz assim o texto: Joabe, pois, deu ao rei Davi o resultado da numeração do povo. Havia em Israel 800 homens valorosos que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000. Mas o coração de Davi o acusou, depois de haver ele numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, rogo-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque eu tenho procedido muito neciamente. É uma confissão que ele faz. Quando, pois, Davi se levantou pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe qual delas queres que eu te faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, dizendo: queres que te venham 7 anos de fome na tua terra, ou que por 3 meses fujas tu diante de teus inimigos, enquanto estes te perseguem? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta eu hei de dar ao Deus que me enviou a você. Parece fácil, né?
3 anos de fome, perseguição, 3 dias de peste. E o profeta disse: Deus mandou te perguntar pelo que você fez, e você tem consciência do que você fez. O que você gostaria? O que eu respondo para Deus? E a resposta não poderia ser mais linda. Respondeu Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens, não caia eu. Não há nada melhor quando a gente olha para nós e reconhece o nosso estado, e ainda que Deus use o profeta para dizer: a melhor resposta é essa, Deus, que eu permaneça em tuas mãos, eu sou o barro, tu és o oleiro, eu sei que o Senhor vai trabalhar. O oleiro não joga fora, não despreza. O oleiro então decide refazê-lo. Quando o vaso que o oleiro modelava com argila não saía bem, tornou a fazer dele outro, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Qual é então a sentença do oleiro? Tornar a fazer, ao seu próprio juízo. O que você acha que nós achamos e merecemos que Deus faça? Mas descanse o seu coração. Descanse o seu coração. Deus é o oleiro e Ele manipula, porque Ele vai fazer de você um lindo vaso, um vaso de honra. Você crê nisso? Você crê nisso? Mesmo sabendo o tanto de coisa ainda tem para arrumar, você crê nisso? Fique em pé comigo. Um Deus que refaz, um Deus que reconstrói. E essa frase, ela tem que no mínimo que nos confrontar, que na verdade, ninguém é melhor do que nós para conhecer a si próprio, mas Ele muito mais ainda do que nós. E se você pedir para Deus fazer a vontade dEle, escute isso, se você pedir para Deus fazer a vontade dEle na sua vida, não fica triste não, porque Ele vai destruir as suas vontades. Deus é o único, querido, o único, que sabe o pior de mim e o pior de você. E apesar disso, ninguém nos ama mais do que Ele. Ninguém. Então Ele não é esse desmancha prazer, mas quando a vontade dEle bate com a nossa vontade, aí a coisa se torna um milagre, como aconteceu lá com Ana estéril. A vontade dela era ser mãe, e Deus tinha em si a vontade de ter mais um profeta. Juntou a vontade da estéril com a vontade de Deus, nasceu o milagre. E esse milagre foi um profeta. Portanto, encontramos aqui esse convite. Deus afirma que poderá fazer com seus filhos como o oleiro estava fazendo com aquele barro. É o que Deus disse a Jeremias. E o apelo não poderia ser outro. Você crê que eu posso fazer com vocês como esse oleiro? E a gente não pode, ou talvez não tenha uma opção mais interessante do que ficarmos quietos, porque nós não fomos chamados
para nos fazer. Nós somos chamados como barro. É Ele quem faz. A gente é chamado para crer. Para crer. Mesmo amassados, pisados, refeitos, mas a gente é chamado a crer. E num culto como esse, que é o culto da ceia, nada melhor do que a gente reconhecer e ficarmos boquiabertos diante de tamanha perseverante graça. Há situações que até nós pensamos em desistir da gente mesmo, mas Ele não. De modo que não desista, faça a tua autoanálise, como diz o texto da ceia, mas não desista por causa de um deslize, não desista por causa de uma mancada. Vida com Deus não é perfeição, vida com Deus é superação. Nós estamos aqui para dizer, meu Deus, eu estou aqui porque o Senhor me trouxe até aqui, mais um mês, que bênção, mais um mês eu estou vendo minha esposa aqui, mais um mês estou vendo meu marido, minha filha, meu filho, mais um mês. Então vida com Deus não é perfeição, Ele não espera a perfeição da gente, mas Ele espera que você persevere, Ele espera que você entenda o agir do oleiro, Ele espera que a gente entenda que nós somos barro, e Ele é o oleiro.